Olá, pessoal do Mike Ross Podcast. Mais uma vez estou aqui com vocês e hoje eu trouxe uma visita ilustre aqui, a coordenadora do curso de Direito da Universidade Unirg, aqui de Gurupi, Tocantins. Eu falo com ela, Kádia Gonzaga. Kádia, muito obrigado pela sua presença aqui. Fique à vontade. Eu estou muito agradecido por você ter atendido o meu pedido, tá? Eu que agradeço, Rogério. Estou lisonjeada de estar participando do Mike Ross Podcast. Obrigado. Você sabe por que essa desse ideia nome, né? Inovadora. Não, por quê? Na verdade, o Mike Ross Podcast, ele nasce da ideia daquele rapaz sagaz, um cidadão comum, porém sagaz. Ele é sagaz, ele entende os seus direitos, os seus deveres e, na verdade, ele não é formado em nenhuma universidade. Tem uma sociedade melhor do que todos sabendo os seus direitos e deveres? Não, é o mundo ideal. É o mundo ideal, né? Então vamos lá, Kádia, fica à vontade. Obrigada. Estou coordenadora do curso, né? Nesse momento, por poucos dias tirei uma licença por questões de saúde, mas estou no meu 3º mandato da gestão do curso de Direito. A minha especialidade pessoalmente é Direito de Família, um ramo que eu atuo. Durante muito tempo fui criminalista e atuei no direito penal. Resolvi migrar de área há 7 anos. Fui para o direito de família e cível. Possuo 2 especializações e recentemente concluí o meu mestrado na Univem, uma instituição de Marília. A senhora, na verdade, então, é natural de Gurupi? Não, natural de Goiânia. Natural de Goiânia. Onde eu vivi até os 27 anos. Passou uma vida lá, né? Uma vida inteira. E me diga uma coisa, então, natural de Goiânia, se formou lá? Sim, me formei, me especializei. Na verdade, eu tenho 2 mestrados, o primeiro não concluído. Certo. Meu primeiro mestrado eu fiz lá, não concluí, e agora fiz o de Marília, mas lá também eu iniciei mestrado, fiz as 2 especializações, uma em docência universitária. Goiânia é muito relevante na minha história. Você começou na área criminal, correto? Sim. Criminal você começou no Goiás? Criminal comecei em Goiânia e depois aqui em Gurupi. Depois aqui em Gurupi. Uhum. Então você trouxe a carreira na área criminal de Goiânia até Gurupi. Exatamente. Em Gurupi, passou quanto tempo você decidiu mudar para a área civil? Em Gurupi, como eu mudei há 7 anos, depois de 5 anos que eu estava aqui, eu decidi migrar para a área civil. Na verdade, foi algo que aconteceu na minha vida em virtude de um concurso da Unirg. Eu era professora de Direito Penal e não abri o Direito Penal, eu prestei civil, passei, gostei. Tive que estudar a fundo, porque num concurso você não passa com conhecimento médio, você tem que aprofundar. Exatamente. E aí, quando eu aprofundei, eu apaixonei no direito de família e isso também foi um dos fatores decisivos para que eu migrasse. Doutora Kádia, dentro do direito de família, existe interdisciplinariedade do direito de família que comunica com a área criminal? Sim, por exemplo, violência doméstica. Violência doméstica, que é a área que a senhora se especializou hoje, correto? Exatamente. Então a senhora já pega uma construção de conhecimento, né, de prática do direito criminal e hoje aplica em prol da defesa daqueles que sofrem violência doméstica. Essa é a vantagem de pertencer a 2 áreas, né? Essa é a vantagem de ter sido criminalista e hoje familiarista. Você consegue fazer o intercâmbio de informações com muita facilidade pela vivência. Exato. Então, chega lá para mim, para fazer o divórcio, se a gente identificar qualquer traço de violência doméstica, que você sabe que a Lei Maria da Penha, que pese socialmente, é muito mais conhecida apenas a violência física, mas ela contempla 5 formas de violência, né, que é algo até necessário de se disseminar esse conhecimento. A maioria da população não tem ciência disso e acredita que só é socorrida pela Lei Maria da Penha quando tem a violência física, agressão, espancamento, né, até mesmo outras coisas mais graves. Mas quando a gente identifica qualquer uma das 5 formas de violência, a gente já consegue fazer o intercâmbio ali das informações do panorama jurídico e tomar todas as providências cíveis e criminais. Essa é uma das mais faladas, que é a violência física, né? As pessoas, elas traçam na ideia de que só estão sofrendo essa agressão doméstica se realmente elas forem espancadas, a pessoa chegar, dar um apertão nela, que deixar marcas. Às vezes, se tiver uma agressão, tem pessoas que pensam que se não tiver nem deixado marcas, nem compensa ela ir denunciar
hoje muitas mulheres sofrem calada. E muitas que sofrem calada também não têm esse conhecimento dos direitos e da proteção que hoje é disponível para ela. A senhora depara muito com esses casos dentro do escritório da doutora? Muito, Rogério. Inclusive, não raro a gente escuta exatamente essa frase. Ah, doutora, ele faz isso, isso e isso, mas não me bate. É algo muito recorrente. Mal sabe ela que ela está assistida por várias formas de violências anteriores. Quando eu falo anterior, não em escala de gravidade, todas são graves, mas o iter criminis de um criminoso de violência doméstica, muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, não inicia com a violência física. Ele inicia com a violência psicológica, os xingamentos, aquela que a gente chama de tortura psicológica, humilhação, e vai progredindo, igual aconteceu recentemente, essa semana, quando foi agora na domingo para segunda, domingo à noite, recebi uma ligação, estava na minha casa, saí correndo, corri para a delegacia, uma situação exatamente dessa, uma pessoa que eu já tinha conhecimento que um relacionamento bem conturbado, com bastante violência psicológica, e aí chegou nesse dia, a pessoa acreditava que não chegaria na violência física, e chegou, e nesse dia ela foi agredida fisicamente, e aí me ligou, e domingo a gente foi para a delegacia. Então, na maioria das vezes, a vítima não tem ciência que ela já sofre uma violência contemplada e protegida pela Lei Maria da Penha. Ela acredita que tem que chegar nesse momento da agressão física para ela ser atendida, e não é verdade, né? Inclusive, o ideal é que não se espere chegar nesse momento. Verdade. O ideal é que você consiga agir e prevenir muito antes desse momento. O que a doutora traz como intercrimes é aquela ação que o cara começa a percorrer, são séries de ações que ele começa a percorrer até chegar numa gravidade maior, entre aspas. Isso, Rogério, foi muito bom você me lembrar isso, porque a gente está falando para todo mundo, e eu utilizei um termo muito jurídico. Isso, né, pode causar confusão nas pessoas. O iter criminis é o caminho que o criminoso percorre. Exato. Ele não é igual, ele muda de criminoso para criminoso e de crime para crime. Então, o iter criminis de um homicídio é uma coisa, o iter criminis de uma lesão de violência doméstica provavelmente é outro. O iter criminis de um assalto ao banco é outro. Então, o iter criminis é o caminho que o criminoso percorre. Às vezes você fala, nossa, criminoso, meu marido. Sim, se ele pratica crime, por mais que esse termo seja pesado, né, ele é criminoso. Nossa, meu irmão, ele acabou agredindo a namorada, ele é criminoso? Infelizmente, sim, porque o que é o criminoso? Quem pratica um crime. Então, qualquer crime que ele praticar, se você considera mais leve, mais grave, qualquer crime, ele se enquadra nesse designativo de criminoso, que é quem pratica Muita crime. Informação preciosíssima que a senhora está trazendo aqui hoje. E, doutora, esse ramo do direito que a senhora está militando hoje, ele é carregado do emocional das pessoas. Como a gente estava conversando hoje nos bastidores aqui, exatamente, ela tem ali o peso entre o amor e o ódio, a paixão no meio. Então, até a pessoa que sofre essa violência, por ela achar que o ápice disso é a violência física, ela já está sofrendo vários tipos de violência que ela tem o mesmo peso dessa violência física. Pois bem, tem outros tipos de violência que tem o mesmo peso da violência física. Qual é o que mais é recorrente e que a senhora mais diagnostica quando está conversando com o seu cliente? Tirando a violência física? Tirando a violência física. Com certeza a psicológica. Com certeza absoluta. O que seria a psicológica dentro do ambiente familiar? Então, a violência psicológica, para a gente clarear, vou dar um exemplo mais recorrente, marido e mulher. Mas lembrando que a violência doméstica, ela protege qualquer vítima mulher. Então, você pode ser de irmã para irmã, de irmão para irmã, de pai para filha. Não necessariamente marido e mulher. Mas como é mais recorrente, eu vou dar esse exemplo para ficar mais ilustrativo. Então, a violência psicológica, numa relação de marido e mulher, por exemplo, é o marido que expõe a esposa a sofrimento psicológico. Então, ele pode humilhá-la, aquele marido que fala, você é feia, você tá gorda, né? Igual tivemos um caso recente, ninguém vai te querer. Se eu separar de você, ninguém vai te querer. É a humilhação,
é todo o afetamento dessa parte psicológica, porque para que a gente viva num ambiente saudável, a gente precisa ter o nosso psicológico e a nossa paz mental resguardada. Quando essa ordem é subvertida, a gente consegue enquadrar esse relacionamento na modalidade de violência psicológica. De regra, acontece com gritos, xingamentos, mas não necessariamente. Eu não quero que as pessoas vinculem a isso, porque às vezes seu marido não grita, mas ele faz pior. E as pessoas não dão a devida importância para essa área, para essa violência. Só que nós temos casos de mulheres que suicidaram porque não suportaram aquele sofrimento, aquela tortura psicológica. E o marido nunca encostou um dedo nela. Ela suicidou em virtude de uma das formas da violência trazida pela Lei Maria da Penha, que é a psicológica. E não chegou na física, que as pessoas esperam, né, que as pessoas credibilizam, porque a violência física ela tem uma credibilidade maior. A gente pode até tocar nisso mais pra frente. Violência psicológica, às vezes, é frescura, né? Tem gente que questiona. Ela é mais forte ainda, porque ela tá tão vinculada aos segredos que são passados pela confiança, pelo amor que é construído, toda aquela construção do relacionamento dos dois. Exatamente. Ali são segredos que são expostos na mesa. E às vezes o marido usa aquele segredo, aquela fragilidade que ela confessou só para ele, por entender que ele é o amor da vida dela. E usa mesmo, né? É algo que você conta para a pessoa que você se relaciona, num relacionamento super saudável, aquela pessoa vai pegar aquilo, te auxiliar e te elevar. Num relacionamento doentio, aquele segredo que você conta para a pessoa vai ser utilizado contra você para te diminuir, para te humilhar. Então, não é que a gente não deva comentar, muito pelo contrário, deve, mas a partir do momento que você escolhe uma pessoa saudável para se relacionar. Aí sim, é fundamental essa amizade, né? A pessoa utiliza, e não só de informações sigilosas ou pessoais, a pessoa utiliza de qualquer coisa, porque o importante ali naquele momento é humilhar, né? Não obstante, é definido como violência. Verdade. Doutora, dentro da violência psicológica, tem um outro tipo de violência, que é a violência patrimonial. Eu estou entrando nela aqui agora, para a doutora explicar para o público, porque a violência patrimonial que se dá, ela vai assegurar o direito da mulher que está psicologicamente abalada, mais na frente de se reerguer, né? Algumas matérias que a gente lê, que fala que existe ali os alimentos compensatórios, né? Para que assegure aquela mulher de se manter socialmente do jeito que aquele homem a mantinha, né? Então ele é responsável por manter ela no mesmo nível, no mesmo padrão de vida, para que não abale o psicológico dela, para que ela entenda que financeiramente ela sofreu dentro da casa enquanto ele trabalhava, correto? Então ela se mantém ainda no mesmo padrão psicologicamente e financeiramente. Isso abarca a violência patrimonial da mulher? Sim, na verdade a Lei Maria da Penha, ela contempla 5 formas de violências, né? A violência física, que é a que todo mundo conhece, a patrimonial, que é o que você está tocando no ponto agora, a psicológica, que a gente acabou de falar, ainda tem mais 2, a moral, né, quando a pessoa acaba denegrindo a imagem dessa companheira, socialmente um dos exemplos, né, e a sexual. As pessoas algumas não têm conhecimento disso, porque a gente vem de uma cultura muito patriarcal, onde o homem tem direito ao corpo da mulher, especialmente o marido ao corpo da esposa. Então, antigamente, tanto é que se você pegar a evolução legislativa, não existe estupro de marido em desfavor da mulher. O marido poderia sim obrigar a mulher a ter relação, porque né, a cultura entendia que era um direito dele ter aquele corpo e um dever dela, né, se prestar a isso. E isso não existe mais, já tem um tempo considerável. Então, uma das violências é a sexual, como por exemplo o marido que obriga, e a gente sabe que existe muito, tá ali entre 4 paredes num quarto, né, que obriga a esposa a manter com ele relação sexual, qualquer
forma dela, lembrando que hoje em dia no conceito do crime de estupro não precisa do coito, nem o vagínico, nem o anal, né? Atos libidinosos diversos podem caracterizar sim o crime de estupro. O marido que faz isso, mesmo que não haja o coito é penetração, exato, né? Se qualquer outro ato que satisfaça a lascívia daquele marido, mesmo preliminares, que é um termo que a gente conhece, caracteriza o estupro e é uma das formas que a mulher vai ser protegida pela Lei Maria da Penha. O marido não pode, a não ser que a mulher esteja extremamente disponível, que ela esteja em capacidade de consentir, que ela consinta com aquilo. Vamos entrar né? numa polêmica agora. Se alcoolizá-la extremamente, não, ela não está em capacidade de consentir. Se ela tiver sobre o uso de soníferos, ela não está em capacidade de consentir. Né? Então, são 5 formas de violência: a sexual, a moral, psicológica, patrimonial e física. Ótimo. Você me fez uma pergunta da patrimonial. Certo. Né? A violência patrimonial, ela ocorre quando o marido tem o controle dominador, né, sem a aquiescência da própria vítima sobre seus proventos, ou uma poupança que ela tenha, ou um patrimônio que ela tenha. E isso acontece com mais frequência que a gente imagina, né, do marido controlar. Às vezes cai o salário da esposa, ele tem acesso à conta, quando ela chega já não tem mais nada, ele tirou tudo. Né? Às vezes ela tem o dinheiro na poupança, quando vê, o dinheiro já não está mais lá, ele subtraiu, digamos assim, né? Porque esse é o termo correto. Exato. Se é feito sem o consentimento dela, subtração, né? E aí sim, também ela vai ser protegida. Tem várias medidas que pode protegê-la numa situação como essa da Maria da Penha. Né? Às vezes eu olho na minha carteira, o meu cartão não está lá mais. Exatamente. Está com a esposa. E aí está sendo passado. Com a esposa. Tá com a esposa hoje mesmo. Olha, eu olhei para pagar, não tá aqui mais. Não inventaram o João da Penha. Muito bom. Professora, olha, é meu certo de linguagem. Fica à vontade, lá no meu escritório. Até hoje ninguém me chama de doutora. É professora, porque tudo professora. Foi aluno. Doutora, dentro desse aspecto, uma coisa que eu vejo que tem um liame muito grande é sobre a questão de que quando a mulher é mais forte do que o homem, fisicamente, emocionalmente, e esse homem agora, é uma polêmica, tá? Polemizar. E esse homem agora, ele é a vítima da violência doméstica. É claro, a lei ela foi construída para poder olhar para a mulher e entendê-la que ela é a parte mais frágil, correto? Correto? Porém, ao mesmo tempo, ela é o pilar da construção familiar. Mas quando, nesse papel, quem está é o homem, a senhora já recebeu o caso desse jeito? Rogério, essa é uma pergunta muito recorrente e às vezes, como eu sou dessa área, às vezes a gente senta numa mesa de restaurante com os colegas e é uma pergunta que eu escuto muito. Mas isso é muito injusto, né? É uma lei tendenciosa para a mulher. Ela é tendenciosa e ela tem que ser. Quando você entende por que a Lei Maria da Penha foi criada, você entende por que tem que ser dessa forma, não tem outra opção. Ela não considera só o psicológico. Por sinal, é o menor padrão que ela considera. A Lei Maria da Penha, ela considera diversas fragilidades, inclusive a física. Então, uma mulher, ela não tem condição física, óssea, muscular de se defender de uma agressão de um homem. Então, o homem, via de regra, mas tem mulheres grandonas, tem homens pequenininhos, são exceções. Via de regra, se um homem pega uma mulher para bater, ele acaba com ela. Né? Ela não consegue se defender. Mas eu conheço uma que é forte, que bateu no marido. Nós estamos falando da regra, né? Então, se você considerar que a mulher, ela tem essa hipossuficiência muscular, estrutural, biológica e óssea de se defender do homem, e que ela também, via de regra, tem a hipossuficiência financeira, que na maioria das vezes é sustentada pelo homem, e aí também tem a questão da fragilidade emocional, que via de regra a mulher tem mais que o homem. Mas eu conheço um homem que é super frágil. Nós estamos trabalhando com a regra, não com exceções. E aí você descobre que nesta relação a mulher é hipossuficiente.
a mulher é menor, ela é mais frágil. E aí a lei vem para igualar as desigualdades. Então o próprio princípio da igualdade da Constituição, ele fala isso, né? Aquela diferença entre igualdade formal e material. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Né? Você trata os desiguais de maneira desigual para igualar. Por exemplo, um cadeirante, ele tem que ter alguns privilégios, ele não tem locomoção das pernas. Ah, mas está dando privilégio para ele, mas porque ele está desigual, a gente precisa igualá-lo. Então fez isso com a mulher também. Então existe sim, existe caso que o homem é mais frágil. Tem até um caso que eu falo geralmente nas palestras, que é sobre um rapaz que ele apanhava de cinto da esposa, porque ele que limpava a casa e ela saía para trabalhar. E aí ela chegava, a limpeza não estava bem feita, ela pegava o cinto, batia nele, né? Então, visivelmente ali ele era o mais frágil. Exato. Inclusive, a questão financeira, emocional, só o físico, biológico que ele tinha de mais forte. Mesmo que ele não utilizasse, ele tinha o físico muito mais forte que aquela mulher. Mas ele se colocava em situação de vulnerabilidade ali, né? Mas a lei não trabalha com exceções. Então, para essas situações, Rogério, a gente tem o Código Penal, o Código de Processo Penal. Ele vai ser protegido? Com certeza. Tem medida protetiva para protegê-lo? Com certeza, lá no CPP. Exato. Não são as especiais da Maria da Penha. A Maria da Penha, ela foi criada e é necessário que seja assim para proteger mulheres. Em que pese, recentemente, nós tivemos uma decisão em relação aos transgêneros, né? Que também ali são pessoas que têm também uma questão de mulher na sua identidade, né? Na sua questão de gênero. Então, via de regra, mulheres no critério biológico. O que é o critério biológico? Genitália feminina. Sob exceções, nós temos mulheres sem o critério biológico, mas o critério psicológico, né? Que são os transgêneros, que na verdade são mulheres em corpos de homens, assim se define, dentre outros designativos. Tá. Sobre uma pergunta agora sobre a questão da agressão no âmbito familiar. Isso gera algum tipo de dano moral? Sim. O dano moral, ele é medido exatamente pela extensão da moralidade da pessoa atingida, né? Então, com certeza, né? Um exemplo em que o marido espancou a esposa num condomínio e desceu ela e saiu correndo e chamou o porteiro e os vizinhos viram, não só com a necessidade de terceiros ver, né? Pode ser entre quatro paredes, mas assim, claro que a extensão desse dano, ela vai ser medida de acordo com o tamanho que ele teve mesmo, né? Isso vai ser monetizado, né? O quantum, isso vai ser quantificado, né? O termo que a gente utiliza. Mas sim, está protegida, a pessoa tem direito a dano moral. Certo. A senhora tem algum caso que mais te marcou, que a senhora atendeu, que é caso de violência doméstica, que só de lembrar, assim, causa um certo espanto? Rogério, eu vou te trazer um caso, quando você fala que mais me marcou, que eu não atuei, porque eu não era formada, da minha vizinha. E era um caso que se perpetuava ao longo dos anos e a gente escutava aquela mulher apanhando uma vida inteira. E ela não queria que a gente auxiliasse. E se você fosse falar com ela, porque o marido dela batia nela uma vida inteira. Eu morei naquele prédio, eu nem me recordo, eu acho que eu mudei de lá, eu devia ter uns 19 anos. E foram assim, 7, 8 anos eu escutando aquela mulher apanhar. Na época, não sei se você se recorda, a Lei Maria da Penha, todos os crimes de violência doméstica eram condicionados, né, à representação da vítima. Então precisava, agora não. Agora o vizinho pode chamar a polícia, não é mais condicionado. Muita coisa mudou. Né? Mas antes era. E sem aquela mulher ninguém fazia nada e ela não aceitava que chamasse a polícia. Inclusive, quando a gente abordou para oferecer ajuda, ela foi ríspida e falou: não se metam. Ela tinha tanto medo daquele homem largá-la e ela não trabalhava, ela era 100% dona de casa. Então eu entendi ali a fragilidade dessas mulheres que apanham, a vulnerabilidade, por isso que essa lei existe. Ela não tinha nem capacidade para entender o tamanho do dano que aquilo causava na vida dela. Ela tomava muitos remédios controlados, tarja preta, mas ela acreditava que ela não teria como trabalhar, porque aquele homem colocava na cabeça dela: você não presta para nada. A gente escutava,
Nem trabalhar você consegue. Então ela pensava, minha vida acabou aqui, eu tenho que apanhar mesmo, calada, porque eu não consigo nem trabalhar, mas não é ele que convencia ela. Psicologicamente, ela poderia trabalhar escrava. todo mundo, mas ela já estava tão fragilizada. Então a importância dessa lei ser disseminada, a importância de ter se tornado incondicionado, a importância de agora qualquer pessoa, tanto é que até a frase mudou, né? O jargão popular era, em briga de marido e mulher não se mete a colher. E agora, inclusive tem se disseminado de 5 anos para cá, em briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Entra, chama a polícia, não aceita. A gente precisa também tentar defender essas mulheres que talvez nem elas, às vezes fala, nossa, mas nem ela, talvez nem ela entenda o que ela está passando. Talvez a dor dela esteja tão grande que ela precisa do auxílio. Então, briga de marido e mulher, se tiver violência, se mete a colher, sim. Se não tiver, não se mete. Né? Se tiver ali o casalzinho desentendendo, discutindo, ninguém vai entrar nisso, mas bateu, agrediu, empurrou, quebrou coisa, ouviu no seu vizinho, liga para a polícia na hora. Nós temos o dever de zelo social e esse é um dever de todos nós. Psicologicamente ela está tão destruída que ela acha que aquele é o lugar dela. Exatamente. De ser agredida. E se alguém tentar mudar, vai atrapalhar. Porque na maioria das vezes a violência física vem associada com a psicológica. Exato. E às vezes o parceiro convence ela até que ela merece. E às vezes a mulher apanha e depois pede desculpa porque acha que estava errado e que mereceu. Já teve casos, a mudança da lei que a doutora tratou agora, teve casos que o Ministério Público entrava, ia lá a mulher que era vítima, retirava a denúncia e depois o Ministério se afastava. Só que psicologicamente ela estava tão destruída que o ato dela ir lá e denunciar, depois que passou a agressão, que passou tudo, que o cara foi trabalhar, voltou com um pacote de arroz, 1 quilo de carne, ela olha para a situação e fala, por que eu estou fazendo isso contra esse homem? Olha que homem bom. Exatamente. Olha que homem bom. E o Ministério Público ia lá e se retraía. A lei mudou. Exato. E muitos não sabem. Já vi casos recentes agora que a mulher chega e depois fala, não, doutor, eu me arrependi, eu quero tirar lá. Ela não sabe, elas não sabem ainda. Não, que o Ministério Público, casos. Depois que coloca a colher, ele não tira mais, a não ser que se resolva a situação conforme a lei manda. Ele não tira mais. Eu gostei dela, colocou a colher, não tira mais. Não tira mais. Rogério, tem muitos casos que a mulher vai depois testemunhar a favor do marido. Olha só. No começo, ela talvez até procurou a delegacia, depois ela tá lá na audiência como testemunha de defesa do marido. Então, assim, são questões muito frágeis. Eu não julgo, eu não estou aqui para julgar ninguém, né? Pode acontecer de haver reconciliações, mas as estatísticas não mentem. As estatísticas falam que quem bate uma vez vai bater 2, vai bater 3, vai bater 4. Verdade. Né? Então, que essa mulher possa refletir. Até ela mesma vai chegar num momento que ela não vai aceitar. Ela não aguenta mais. Doutora Cádia, reverberou muito, foi muito pulverizado nas mídias sobre o caso DJ Ives. Violência doméstica, âmbito familiar. A esposa dele tem filmagens, como ele tratava ela, né? Inclusive, salvo engano, parece que ele chegou a dar pontapés na própria esposa, né? Sim. Então ali a prova é real, cabal, forte, uma evidência forte. Porém, a questão para muitas pessoas elas não entendem por que o DJ Ives está solto, com tanta prova dentro do processo. Na comoção popular, eles dizem, se fosse um pobre, uma pessoa hipossuficiente estaria presa, mas não, é um rico, a justiça está do lado do rico. Como que a doutora juridicamente leva isso para o povo, fazendo uma análise? Entendi. Bom, o caso do DJ Ives é o seguinte, a prisão decretada em seu desfavor são o que a gente chama de prisões processuais. Não houve ainda, está acontecendo o processo, a condenação dele, firmou a culpa, é culpado, agora vai pagar. Geralmente paga-se com a privação da liberdade, né? Embora haja outras formas de penas no Brasil. Mas as pessoas esperam que desde o início, quando o ato ocorra, especialmente em casos de grande comoção e que as provas são cabais, igual ali tem o vídeo, não tem questionamento, né? Não tem discussão, aconteceu mesmo a violência, que a pessoa já seja colocada no cárcere. Mas é um direito, inclusive, é uma proteção de todos nós de só sermos encarcerados
encarcerados a título de pena depois do devido processo legal. Certo. Então, por exemplo, você que está ouvindo esse podcast, que se revoltou porque o DJ Ives está solto, mas se fosse você que cometesse, que fosse acusado de um crime, ou seu irmão, ou sua filha, você gostaria que ela tivesse o direito ao devido processo legal, no final é culpada, aí sim é recolhida ao cárcere, mas que fosse pelo menos ouvido. E se está acontecendo a prisão decretada em seu desfavor, chamada prisão processual, não é a prisão condenatória de pena, é a prisão, por exemplo, a prisão preventiva. Prisão preventiva, para ela existir, para quem não é do direito, ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei ou conveniência da instrução. Então, por exemplo, o acusado está forjando provas, alterando a cena do crime, coagindo testemunhas, indo atrás das testemunhas, atrapalhando as testemunhas de dar o seu testemunho, o seu depoimento, né? Aí sim ele vai ser recolhido ao cárcere. Se eu descobrir que ele está emitindo um passaporte, que ele quer sair do país pela questão da aplicação da lei, ou ele é extremamente perigoso, né? Um crime muito violento, ou não foi o primeiro crime dele, ele é reincidente, ou tem maus antecedentes, então recolhe ele ao cárcere para que ele não responda em liberdade, porque ele não tem condição de conviver em sociedade. E aí ele responde ao processo encarcerado, a chamada prisão processual. O DJ Ives não se enquadrou em nenhuma dessas hipóteses, por exemplo, do 312, que é a prisão preventiva. Ele consegue conviver em sociedade, ele não é perigoso, não foi um crime de grande violência, então não teria por que mantê-lo encarcerado, né? Então ele tem sim o direito de responder em liberdade, que é um direito seu, do Rogério, meu, de qualquer um de nós, e havendo a condenação, e tudo indica que haverá, né? Nós vemos que ali não tem muito como escapar, aquelas violências ficaram cabalmente provadas. Ele está soltando vários hits aí, hein? Então, qualquer momento o seu público pode ver ele sem fazer os seus famosos hits. É o hit do DJ. Então, a qualquer momento, ele pode ser preso. Exatamente. Tudo indica que ele vai ser condenado. Se a pena dele ser condenado, a gente não pode garantir nada. Mas, assim, cá entre nós, com aquelas provas, a chance é altíssima, mínimas dele não ser condenado. Então, assim, digamos, será condenado, né? Digamos, e aí, qual será a pena dele? Aí não dá para garantir que vai ser a prisão, que vai ser o encarceramento, porque se a condenação dele for pequenininha, né? Por exemplo, eu sei que foi uma coisa de grande comoção. Tudo isso vai ser pesado. Na dosimetria da pena, você tem 3 fases. Exato. Então, por exemplo, o fato dela estar recentemente gestante vai pesar a pena dele, vai ser aumentada em virtude disso. A forma como foi, né, a covardia, a criança ali na sala, tudo isso vai ser pesado. Exato. Mas vamos imaginar que ele receba uma pena de 3 anos e meio. Afinal de contas, em que pese, a gente ficou bem revoltado porque a gente assistiu o vídeo. Não houve lesão permanente, né? Assim, foi ali uma lesão corporal leve, mas não houve uma lesão grave ali. Então, vamos supor 3 anos e meio. Ele provavelmente não será preso. Provavelmente a pena dele não vai ser o cárcere se ele for primário. Agora, ele é reincidente, a gente está no campo da suposição, porque a gente não fez um estudo mais profundo. Aí sim, provavelmente ele não vai receber uma substituição de pena. Então, essa ânsia que as pessoas têm de colocar no cárcere para se fazer justiça, tem outras formas. O constrangimento que ele passou, vocês podem ter certeza que isso vai causar uma reflexão profunda nele. E causou, né? E causou, ele perdeu contratos, ele perdeu apoios, amigos famosos, o Spotify tirou os hits dele do ar, né? Então, assim, ele, com certeza ele recebeu uma pena muito maior do que qualquer outra pena que outro que não tem essa exposição midiática poderia receber. Ele pagou por isso e vai pagar ainda, só que podem substituir a pena dele de privativa de liberdade por outra, por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Um exemplo, vai ter que lavar um hospital. Você acha que ele não vai se sentir humilhado, um cara naquela posição, lavando um hospital, pagando uma pena, saindo nos jornais, né? Então as pessoas às vezes têm que mudar essa chavinha dessa ânsia de ver encarcerado para que a gente tenha uma justiça social feita. Tem outras formas de se fazer a justiça social. Hoje a mídia, né? Ela está tão generalizada em questão de cada um ter o seu aparelho smartphone que grava, registra momentos, e isso traz uma eternização para esse tipo de coisas
que acontece e que isso vai causando dano até pessoas que cometeram um crime muito antes dessa viralização, desse cancelamento que hoje existe, exatamente, né? Que é o mais forte que tem o cancelamento, por exemplo. Ele sofreu claramente o cancelamento. A gente tem o caso do Eduardo de Pádua, é o que matou a filha aquele caso famoso do Eduardo de Pádua, que agora ele é Glória pastor Pérez. e tal. Esses dias ele foi no programa do Ratinho e sofreu lá uma aversão do Ratinho à pessoa dele. E até hoje isso está na mídia. Hoje ele é uma pessoa cancelada, virou pastor, tentou mudar de vida de várias formas, mas hoje até hoje ele sofre isso. Imagina as pessoas nos dias atuais que cometem esses tipos de crime, ou crimes bárbaros que reverberam, elas ficam canceladas até depois que elas cumprem a pena, elas encontram muita dificuldade de ser reinserida na sociedade. Exatamente. A sociedade não aceita mais. Não, a verdade é que com o Google, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a pessoa que comete um crime hoje e esse crime cai na mídia, daqui 20 anos... tem um filho, o filho nem nasceu, vou ter um filho daqui 3 anos. Meu filho vai pesquisar, vai descobrir o que eu fiz há 25 anos atrás. Hoje tá fácil de tudo. Conhece uma pessoa, uma namorada, e se apaixona e ela vai pesquisar e descobre o que você fez há 25 anos atrás. É verdade. Né? Então, assim, não cai no esquecimento mais. É a eternização desses momentos mesmo. Isso, exatamente. Por exemplo, hoje a mulher vai encontrar um rapaz. Encontra um rapaz, começa a gostar dele e fala, peraí, deixa eu dar uma consultada aqui. O cara tem passagens. Tem uma fichinha lá de violência doméstica. Exatamente. Ou seja... Inclusive, eu até brinco e posto no meu Instagram para que as pessoas, quando estão iniciando um relacionamento, joguem o CPF da pessoa, consultem, né? Para ver o que está acontecendo, joga no EPROC, consulta para ver. Porque isso é uma realidade. Pode parecer uma brincadeira, mas hoje em dia as pessoas às vezes se conhecem virtualmente, não tem nenhuma notícia. Então, o único caminho que você tem é fazer uma pesquisa para saber com quem você está se relacionando. Você vai colocar dentro da sua casa. Verdade. Doutora, dentro ainda do assunto, falando sobre medida protetiva, né? Certo. A mulher, ela sofre violência doméstica, em qualquer âmbito que for, mas ela entra com um pedido de medida protetiva e essa medida protetiva que distancia o marido dela, né, agora para protegê-la, lembrando que existem as implicações. Ele é o provedor do lar. Sim, mas a Maria da Penha... Como que fica a situação desta mulher e ela numa sinuca de bico e ela pensa, e agora? Talvez deve estar pensando, tá, mas e agora? Fui lá, afastei dele, mas ele é que mantinha a casa e eu era mantida por ele. Eu fazia minhas tarefas domésticas, que não gera renda nenhuma, e a única pessoa que gera renda é o meu agressor. E agora, doutor? Exatamente, Rogério. É uma pergunta interessante, é muito importante esclarecer. Uma das grandes inovações, e não por outro motivo, essa lei ela é elogiada mundialmente, a nossa lei é referência a título mundial. Tem vários países que elogiam que não tem uma lei de proteção da violência doméstica tão completa quanto a nossa. Essa lei ela conciliou medidas penais e cíveis. Então, dentre as medidas protetivas, a pessoa já pode ter alimentos imediatamente decretados. Claro, é uma situação provisória, né? Então, já decreta ali com o afastamento dos alimentos, né? E aí, o agressor, digamos assim, o acusado, tem que prestar esses alimentos para que a vítima possa sobreviver durante esse período. Pode acontecer bloqueio da conta dele, Bacen, né? Bacen juros, que é o bloqueio do valor, não é o bloqueio da conta, desculpa. Bloqueio do valor depositado em conta. As medidas mais comuns, as protetivas, a mais comum, que quase todo caso é decretado, proibição de aproximação. É necessário. Ah, mas eu vi um que não respeitou, foi lá e matou a mulher. Pode acontecer, mas na maioria das vezes eles respeitam. Pode olhar os índices. Tem os mais ousados, que estão com mais fúria, com mais dor dentro de si, que vão lá e cometem esses atos extremos, mas se a gente trabalhar com a maioria, respeita, né? Dentro do mesmo assunto ainda. Colocou a medida protetiva, mas na verdade o homem, ele é uma pessoa tranquila. Mas a mulher foi lá, pediu a medida protetiva, o juiz liberou a medida protetiva para ela. Só que quem aproxima e quebra essa medida não é mais ele. É ela. É ela.
Essa pergunta, aí sim você foi pro campo da polêmica. Você quer polemizar mesmo, né? Tá aí para isso. Mas na verdade a vida real é isso, né? E as perguntas claro. Então, essa situação, tem uma situação dessa que ficou muito famosa, que foi o caso do Dado Dolabella com a Luana Piovani. Mas eu já era professora dessa disciplina, né? Em que pese eu tenha só 25 anos, Rogério, eu comecei a dar aula muito cedo. Você tem cara de 18. Mas isso foi algo que era assim, caiu na mídia de uma maneira fantástica e todos os centros de estudos jurídicos, todos os cursos de direito começaram a discutir. Então eu trago agora para nós, Dado Dolabella estava com a medida protetiva, né, em seu desfavor, em favor da Luana Piovani, decretada. Ele estava num restaurante e ela que chegou. Ele estava primeiro e ela chegou depois, né? E aí ela viu que ele estava lá, ela deu um tempo para ele se retirar, ele não se retirou, ela chamou a polícia e ele foi preso, foi retirado do local. E ele havia chegado primeiro e ela chegou depois. O entendimento que prevalece, Rogério, mas não é pacificado, você vai encontrar juízes que discordam, inclusive já teve um aqui em Gurupi que discordava disso. E eu tive um embate com ele, com todo respeito, né? Assim, a gente debateu sobre isso, que quem causa o constrangimento tem que sempre pagar o preço, certo? Certo. É mais ou menos esse o raciocínio da lei, é mais ou menos esse o raciocínio do Código Penal, Civil. Quem causa o constrangimento tem que pagar o preço. Então, assim, a vítima estava se relacionando, foi espancada, ela nunca bateu naquele homem. Tem uma medida protetiva, um exemplo do espancamento. Lembrando que tem várias violências. Estamos trabalhando com um exemplo, né? Certo. Foi espancada. Ela chega num restaurante para jantar, ela tem direito de jantar mesmo se ele já estava lá primeiro, porque ela não tem por que pagar um preço se ela não cometeu nenhum constrangimento. Concordo em número de Você entende? Então é mais ou menos isso. Se a pessoa estava lá e a vítima chega, como ele que causou todo o mal, ele que espancou, mesmo ele estando primeiro, ele tem sim que levantar, se retirar e aquela vítima tem direito de sentar, jantar e ir embora para casa dela. Ela não tem por que pagar um preço de algo que não foi ela que fez. Né? Isso é justiça. Então, basicamente é isso. Mas, lamentavelmente, eu te digo que tem juiz que não entende assim. Isso é muito triste, ao meu ver. Sim. É um juiz que está despreparado para estar sentado naquela cadeira. Eu estou sendo ousada, mas eu concordo. Eu penso assim. Né? Porque ele está ali na vara de violência doméstica com esse posicionamento. Exato. A mulher como mais frágil, sofrendo a violência e depois tendo que sofrer de novo, novamente. Sair de um restaurante, se constranger, não foi ela que deu causa. No Código Civil, aquele que deu causa ao ilícito não tem que arcar em Exato. Todas as situações? Exato. Por que aqui seria diferente? Exatamente. Comunica com o Código Civil perfeitamente. Exatamente. O raciocínio holístico da legislação, holístico é um termo mais complicado, eu já vou explicar, né? O raciocínio global da nossa Constituição é basicamente isso. Tem situações pontuais diferentes, tem exceções. Claro, a gente aqui, a gente sabe que o direito é complexo, as leis são complexas, a gente não está sendo generalizando, né? E sendo extremamente taxativo. Mas, de um modo geral, o raciocínio é esse, doutora, da Constituição. Quando a senhora se depara com um caso, é claro, a senhora vem da área criminal, tem um olhar fino para o comportamento humano, quando ele é forjado, quando é uma cena que está sendo construída, e quando a doutora se depara com uma mulher que, na verdade, só está querendo causar o mal a uma pessoa, ou por sentimento ferido, de não ter sido aceita mais, o marido não quer mais, e ela vê que realmente ela não faz mais parte da vida daquele homem. E ela entende, já que eu não faço parte, eu vou acabar com a vida dele. E ela chega no seu escritório, sua cliente, e começa a relatar as técnicas dentro do direito criminal que a senhora reúne, aplica no civil, no direito de família. Quais são as técnicas que a senhora usa para ver, identificar e tentar conscientizar essa cliente que esse não é o melhor caminho? Rogério, existe, infelizmente existe, mas eu te digo, é raríssimo.
É raríssimo. Tanto é que no meu escritório isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca peguei uma cliente, até hoje, que estava forjando uma violência. Mas já ouviu casos? Sim, existe. Né? Existe, são raros, mas existem. Então, essa mulher que faz uso dessa lamentável técnica, se conseguirmos comprovar que ela está fazendo isso, contra ela vai pesar acusações, né? Nós temos denunciação caluniosa, isso é um crime. Verdade. E tem crimes que enquadram esse tipo de situação, né? Mas é uma situação frágil, porque vai ser muito difícil provar. Né? O máximo que vai acontecer, provavelmente, é o homem, o acusado, ser absolvido, perceber que não foi ele, tudo bem. Ele ser absolvido e você conseguir condenar a mulher é muito difícil. É muito difícil. A senhora, com voz de autoridade, militando na área, tem muitas mulheres que vão estar assistindo, que irão estar assistindo esse podcast, esse episódio a respeito de direito de família na área de violência doméstica. Qual o melhor conselho que a senhora deixa para essa mulher tomar coragem e mudar, virar a chave da vida dela e entender que o mundo dela não gira só ali? Saiba que você não vai colher os frutos se você não plantar. E todo plantio, ele tem um custo. Então, no começo vai ser difícil, eu vou ter que morar com a minha mãe ou com alguém, vai cair a minha qualidade de vida. É o preço que você vai pagar para ser tratada com dignidade. Nada adianta ter uma casa confortável e dormir chorando. Nada adianta ter um carro bom para andar e aguentar a humilhação. Então, se ame em primeiro lugar. É uma decisão só sua. Eu não sou ninguém para falar o que você tem que fazer. Mas saiba que a colheita só vem com plantio e que todo plantio ele tem custos, né? Você vai colher, você vai plantar uma lavoura de soja, não vai ter um custo aquilo? É verdade. Caro. Depois de 6 meses, você vai colher e aí você vai ganhar muito mais, mas teve um custo por 6 meses, além do financeiro, plantando, canseira, trabalho. Então, tudo na vida é assim. A colheita vem depois do seu plantio. Se você vai querer plantar isso ou não, é uma decisão muito pessoal. Mas se você quiser, for seu sonho, planta, que depois passa a tempestade, né? A vida coloca tudo no lugar, o tempo cura, amor, porque às vezes a mulher tem muita dependência emocional, né? Então esse amor vai passar, o tempo coloca tudo no lugar. Não aceite menos do que você merece. Disse a doutora Cádia, com a sua experiência gigantesca. Eu só tenho a te agradecer pelo convite. Eu que agradeço, Rogério. Com certeza deve estar fazendo um excelente trabalho na coordenação de Direito da Universidade Unirg. Desde quando eu entrei, a senhora já coordenava, era espetacular, a gente conversava muito, acho que você lembra. Era. Né? E até hoje se mantém lá, porque com certeza a competência é altíssima e eu atesto e aprovo. E aqui fica meu muito obrigado, tá? Fico lisonjeada com essas palavras, orgulhosa de te ver onde você está, falando tão bem, com uma oratória tão bacana, com essa ideia inovadora de fazer um podcast aqui em Gurupi, né? Então, estou orgulhosa de você e muito feliz que você tenha essa admiração. Muito obrigada. O que precisarem, estou à disposição. Feliz de ter participado. Que momento gostoso, né, gente? Que bate-papo gostoso. Eu quero você mais que vezes discussão necessária. Quiséramos nós que todos pudessem escutar, que todas as pessoas mais humildes tivessem acesso a essa informação, que todo mundo pudesse ter esse momento de reflexão aqui, pelo menos uma vez por semana. Isso é muito importante e é necessário socialmente. Parabéns, Rogério. Obrigado. Muitas eu aceito sim. Viu? Muitas acorrentadas em cadeias emocionais. Exatamente, por causa não desse são momento físicas. hoje. Exatamente. Nesse momento hoje, o que está sendo transmitido para elas, muitas cadeias irão quebrar, muitas pessoas serão libertas de cadeias emocionais, às vezes de estruturas financeiras que ela olha para um lado, olha para o outro, não se vê longe daquilo e aceitam o sofrimento. Isso que a gente está fazendo é algo gigantesco, né? E vai reverberar muito. E que muitos méritos venham por causa desse podcast. Se uma pessoa a gente conseguir trazer felicidade, libertá-la, já valeu a pena o meu diploma. É verdade. Imagina todo o resto. Muito né? bem essas palavras. Parabéns. Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço, Rogério. Parabéns mais uma vez. Obrigado.